Rádio a Granel. Rádio a Granel apresenta Nó na Garganta, o programa da Escola de Choro de São Paulo. Olá, fala aqui Henrique Menezes, da Escola de Choro de São Paulo. Durante o primeiro festival da escola, em 2024, a gente fez uma série do Nó na Garganta para entrevistar grandes mestres do choro de São Paulo, chamada Álbum de Retratos Sonoros, onde a gente conversou com o pessoal graúdo do choro da cidade. Essa experiência deu uma ideia nova, dar uma volta pelo interior do estado, para conversar com os chorões de fora da capital. Daí que a gente foi bater perna por Avaré, Tatuí, Leme, São Carlos, São José, Taubaté, São João da Boa Vista e outras paragens, dando o tradicional rolê na praça, jogando conversa fora, tomando cerveja nos botecos e, claro, tocando um chorinho bem brasileiro. Só que daí a gente levou junto para somar nas rodas e nos papos o Rafa Toledo, o Kevin Augusto e o nosso professor de bandolim, Vitor Casagrande, porque ele é que tem lugar de fala, não é não, Vitinho? É isso aí, Menezes. Salve, salve, pessoal. Bom, se tem alguém que tem lugar de fala aqui como caipira do interior do estado de São Paulo, sou eu, né? Piracicabano, da Gema. Bom, nossa primeira viagem foi um giro que a gente passou por Avaré e Tatuí, e lá a gente entrevistou primeiramente o Altino Toledo, né? Nosso famoso Tinão, que é uma figura importantíssima para o choro, sobretudo para mim, que ele foi meu professor de bandolim lá no Conservatório de Tatuí, onde ele vem lecionando desde o final da década de 90, né? E ele é um importante divulgador do choro pelo interior do estado de São Paulo. Tanto com o grupo Quebrando Galho, que ele vem fazendo apresentações, como professor, como dando aula mesmo. E ele vem conectando os chorões dessas cidades e plantando essa sementinha do choro nas novas gerações, né? A gente conversou com o Altinão lá no Projeto Cordão, em Avaré, e a gente agradece muito o pessoal de lá pela maravilhosa acolhida. E o pior é isso aí, né? Que parece que não vem ninguém, daqui a pouco entope o boteco. Você tá famoso aqui, não? Eu sou fã, E aí, assim? Já pode ser candidato a vereador. Mentiroso. Vai lá. Altino Correia de Toledo Neto, 13/10/1961, Avaré, São Paulo. Bom, pela música, assim, a família da minha mãe e Itapeva eram família de músicos. Meu avô era percussionista da banda, que louco, vô Romeu. E minha mãe gostava de cantar, daí uma bela época ela começou a ter aula de violão. E aí eu assisti a primeira aula, assisti a segunda e depois ela tinha que trabalhar, porque era professora, não sei o quê, e eu ficava estudando. E aí eu comecei a tocar violão desse jeito, uns 15, 16 anos, acho. Não, eu pegava a revista de Cifra Clube, violão e guitarra, daí eu cantava, né? Fazia serenata, tirava Chico Buarque, tirava as coisas, tirava alguns violões, algumas coisas de solo. Eu me lembro que o primeiro que eu tirei foi os sons de carrilhões, para solar alguma coisa e tal. E depois eu descobri o choro porque a Avaré tinha muitas rodas. Na ABB, por exemplo, tinha muita... Carlinhos lembra disso, né? A roda dos chorões, Jamil, Nícias de Resende, uma turma, eles faziam rodas lá. E de vez em quando eu via. E no primeiro dia que eu entrei mesmo para assistir foi na casa do meu primo Nilson Calamita. Eles estavam tocando, eu estava passando na frente e entrei.
E aí eu vi aquilo lá, eu falei, nossa, que legal. E daí a primeira vez que eu vi uma roda. E aí tinha um amigo que estudava um conhecido que estudava com o Teixeira, e aí ele me falou, até o professor assim e tal, daí eu fui para lá. Apareci lá com o bandolim, que eu tinha arrumado um bandolim, porque tinha uns amigos de São Paulo que tocavam, só que daí eu já tinha a Rosana tocando o bandolim no grupo. Como eu tocava um pouco de violão, ele ofereceu para fazer 6 cordas, aí eu fiquei lá. Daí eu entrei para esse grupo e fui. Então, o Jamil Caran, ele era de Prudente antes de vir para cá. Ele trabalhava, parece que na Algodoeira Universo, acho que esse é o nome da... E ele era um fanático por choro, né? Então, todas as rodas, as coisas que começaram a acontecer aqui, ficou bem forte, foi essa época que o Jamil ele promovia semanalmente roda. Na casa dele, tinha uma casa no centro da cidade, uma casa grande pra caramba, e aí as rodas sempre eram... E ele tocava bandolim, tenor, violão, Nossa, ele era louco por causa de choro. Tanto que a frase dele era assim, tem gente que gosta de choro, mas mais que eu não, pode ser igual. E aí era muito interessante porque a gente ia na casa do Teixeira, fazia os ensaios lá, mas não era pra fora, né? Era mais lá na casa do Teixeira, a gente aprendendo e tal. E o Jamil não, ele já fazia, ele gostava de tocar no bar, gostava de tocar nos lugares. Para mostrar, ele até comprou um bar uma vez, porque não tinha um bar, ele comprou um bar, passou para um parente dele para tomar conta, só para ele poder ir lá tocar choro. Não, ele comprou um bar, só para poder ter um espaço para ele poder tocar choro para o público, para que ele pudesse, entendeu? Quem quisesse. Essa gravação é do disco do grupo Quebrando o Galho, com o Altino no bandolim, o Alexandre Bauab no violão de 7 cordas, o Marcelo Cândido no cavaquinho e o Rodrigo Moura no pandeiro. Bom, nas rodas eu tenho algumas gravações da época deles, rodas com Altamiro Carrilho, que eu não tenho gravação nenhuma, mas eu tenho a do Garcia, do bandolim, Luizinho 7 cordas, Vinha, Gatão do pandeiro, o Edmilson Capelupi também, bem garoto, tem uma gravação dele incrível. Depois, daí mais pra frente, daí o Isaías também vinha, o grupo inteiro, pé na cadeira, passou o final de semana aqui. O Evandro do bandolim, eu tenho uma gravação dele que eu até passei pro Fernando Dalcin, ele postou lá na Memória do Bandolim e tal. E aí então tinha muitas horas, todo mundo que visitava essa região, o Jamil já ficava sabendo, já chamava pra casa dele e roda de choro. E quem gravava? E eles gravavam tudo. Eles tinham os gravadores. O próprio Jamil. Os filhos e tal, gravavam de tudo. A gente está ouvindo aqui uma dessas gravações feitas pela turma do Jamil Caran, destacando o próprio Jamil no bandolim e o nosso professor Edmilson Capelupi, bem jovenzinho, no violão de 7 cordas.
E aí ele se escutava essas fitas no carro, que ele viajava muito, ele comprava algodão, estava sempre viajando. E conta-se que tinha 20, 30, 40 fitas de roda. Só que não tinha cópia, roubaram o carro com as fitas e tudo. Então perdeu assim uma coisa inacreditável. Eu ouvi dizer uma história, o seguinte, parece que uma roda de choro com Época de Ouro, Isaías, que foi gravado no show do Época de Ouro, estava aí o Dino, a turma toda, tem a gravação, e foi eles que estavam lá e eles gravaram. Também fizeram, essa a gente tem ainda. Mas eu não... Aquela que é do Dino que Isaías? É. Ah, é ele que gravou. Parece que eles que levaram, parece. Esse é o meu medo de ficar falando aqui, tem coisa que eu já ouvi falar, mas não sei se é verdade ou não. Não sei direito. Não há problema, corta. Então começou assim, depois aí tinha o grupo do Teixeira, que aí foi o Jamil, daí ele tinha um sítio, né? Chamava Estância do Chorinho, parece. E aí roda direto lá também, com muita gente, né? É mesmo? A primeira vez, por exemplo, o Zé Barbeiro, tinha uma roda, tava o Zé Barbeiro, Milton Mori, não, uma turmona que ia pro sítio e ficava lá. João Macambira veio, outras vezes, nossa, era muita gente, o tempo todo tinha o pessoal. Ele chamava o pessoal de São Paulo, vamos tocar, vamos tocar. Então, aí o Teixeira, a história dele que o Teixeira me contava era o seguinte, ele tinha um amigo que era um doente por música, que é o pai do Carlinhos lá, tá sentado ali, olha lá. E ele era louco por causa de música. Daí ele conhecia o Teixeira e conhecia o Jamil. Daí ele que falou, vou juntar esses caras. E o Teixeira era um violonista erudito, clássico, tocava solos. E aí disse que a história é o seguinte, foi lá, apresentou, o Carlinhos deve saber melhor que eu, mas só confirma se tá certo. Apresentou o Teixeira, daí o Jamil pegou e falou, não, quer tocar? Não. Aí o Teixeira conta, eu não conseguia acompanhar, parabéns pra você, eu não sabia nada de acompanhamento. Daí o Jamil deu um disco pra ele e pegou um violão de 7 cordas, tó, vai lá e tira uma música aí pra você começar a tocar com a gente, tal. E o Teixeira chegou na outra semana, parece que foram 5 companheiros, ele chegou com tudo que o Dino tocou, ele chegou e aí ele fala assim, o bichinho do choro me pegou, eu nunca mais parei. Ele falou, eu não conseguia. Só que o Teixeira tinha um estudo teórico, né? O Jamil, por exemplo, não sabia nada de teoria. O pessoal do grupo aqui, o Nilson Calamito, o Flávio, a turma, não tinha teoria. Era tudo, né? Aquela troca ali do som mesmo. E o Teixeira já tinha isso daí. Aí ele começou a criar, transcrever as coisas, organizar para também fazer as pessoas entenderem também a leitura, arranjos, essas coisas aí. Então, aí, entendeu? Deu um salto, por exemplo, de sair tudo da coisa da troca ali de ouvido, também agora com as partituras. Então ele começou a ir dar aula também, voltada pro choro. E daí a filha dele, a Rosana, tocava bandolim, a outra filha tocava pandeiro. Depois, eu lembro quando eu cheguei no grupo, tinha o Maurício, que era um suíço, que veio morar pra cá, começou a estudar cavaquinho. Daí com teoria, harmonia, aprendeu leia, todas essas coisas. Então a importância dele, que eu vejo, é isso. Ele deu um início numa ideia para ser mais, vamos dizer, democrático, né? Poderia pegar uma pessoa que não tinha muito tempo, mas sabia ler, ele chegava e tocava. Então apareceram vários, né, daí, nessa ideia. E depois foi continuando. Daí o Jamil foi embora e ele continuou tendo esses alunos, um deles fui eu, né? Aí, como o Teixeira tinha as partituras, eu lia nas partituras. Fui aprendendo a ler, aí comecei a tirar as melodias, ia pro Teixeira e ficava lá, tocando, até memorizar tudo. E eu também escutava antigamente, antes de conhecer o Teixeira, tem foto do lado do grupo do Tio Luiz,
que era um grupo de choro antes do Jamil, antes do Teixeira, e era um grupo que tocava choro, muito interessante. E é interessante que esse tio Luiz, eu assistia, porque todas as festas tinha, você ia... Tava lá eles tocando choro, nas quermesses, era o grupo do tio Luiz. E ele tem uma coisa interessante, que diz que o Pixinguinha veio tocar em Avaré, e o tio Luiz conversou com ele. E aí tem depoimento dele em fita cassete, só que ainda nós não conseguimos descobrir aonde está. Um é amigo do Neto lá, o Caio, diz que tem essa gravação dele contando como é que o Pixinguinha veio e tal. Então eu me lembro do Sansão, que ele deve estar vivo ainda, tocava violão. O João Cassetari, o seu João Cassetari, que é o gerente da Caixa Estadual, ele tocava clarinete, tem algumas coisas com ele. Tinha um acordeonista, mas nesse grupo ele tocava cavaco. Eu preciso lembrar o nome dele. Alguém lembra aí? Seu Paulo Pascoal também. O Zé Albuquerque, isso, que é o pai do Ernesto, médico da cidade. Eles tinham um time. Ia nas quermesses e tocava muito choro quando a gente era menino. Eu era vizinho de duas praças. Todas as quermesses eles estavam lá. Então isso já tinha uma cena bem interessante. E tem uma coisa interessante que me veio agora assim, que a 50 metros da minha casa era o Jardim Santa Cruz. E a brincadeira nossa de molecada, 10 anos, era ir pro jardim, né? E é uma coisa que me marcou, que eu fui na praça e tava o grupo de choro tocando, em frente à igrejinha, tinha uma escadaria lateral e tinha tipo um palquinho, onde eles ficavam ali. Isso muito antes de você ter ouvido o grupo do Nilson. 10 anos até, 10 anos. Eu tinha 10 anos de idade, eu me lembro mais ou menos. Você sabia o que era choro? Então, eu vi a primeira vez e eu lembro que chamava Fiore, que era um pandeirista. E eu lembro que eu fiquei encantado com aquilo. O cara ficava ali na frente e aquele grupo de choro tocando. Eu não lembro do grupo, mas eu lembro do Fiore, porque depois eu conheci ele bem velhinho. Então, pra você ver, lembrei disso porque isso me marcou pra caramba. E a gente, se essa música, por exemplo, eu penso comigo agora, se essa música começar a ficar nas praças o tempo todo, ela vai chegar pras pessoas, entendeu? Mas ficou muito tempo depois do tio Luiz só dentro das casas. Nunca ficava pra fora, era raro. Era uma época também que eu me lembro ainda que na década de 70, no governo militar, era obrigado a tocar música popular nas rádios, pelo menos 30%, porque tinha acabado, não tinha. Aí eles criaram os programas da madrugada, então da 1 às 4 da manhã e tocava música popular, o resto do dia, entendeu? Eles criavam essa ideia, tem que pôr, então ele colocava no horário que não vendia propaganda. Então não tinha, né? Então, lembrei disso aí. Posso puxar um aí? Ó, Coralina. Mas me marcou muito, pessoal. Depois, quando eu fui crescendo, as quermesses, todas as igrejas tinham, e em todas eles estavam lá. Depois da época que esse grupo parou, depois o Jamil fazia as rodas na casa dele, e depois do Teixeira a gente fazia na casa dele, não tinha. Então a ideia da criação do Clube do Choro, o Teixeira que ficava pedindo, vamos arrumar um lugar fora para tocar, precisamos sair de casa, precisamos sair. E daí quando foi feita a ideia do clube, eu fiz algumas ações, o diretor do Horto Florestal construiu um quiosque para a gente poder ir lá de domingo. Mas aí como já estava com poucos integrantes e tal, a adesão não foi tão, e aí parou. Depois a ideia do Clube do Choro, antes, em 97, eu e o Serginho, nós fizemos um estatuto da criação do Clube do Choro. Eu peguei uma cópia do Clube do Choro de Porto Alegre, o presidente lá, muito legal, me mandou, falou, vai nessa ideia e tal. Só que nós não arrumávamos lugar, não tinha lugar para fazer, não tinha como fazer, não tinha local. Porque a gente queria criar um lugar de clube para ter roda semanalmente e aberto ao público. Isso aconteceu em 2011, quando foi o primeiro festival. Que daí o Serginho cedeu um barracão que ele tinha, que era do pai dele, que era a oficina, e nós fizemos lá o clube, que tinha roda toda sexta, aberta ao público. O Clube do Choro era essa ideia, tá aberto ao público. E sinceramente, não ia ninguém. Só os músicos. Nós sabemos disso, né? Só os músicos. Convidava, fazia, e só os músicos.
Daí nessa época nós tínhamos as rodas fechadas, ou no Teixeira, ou na Jangada, que é de uma amiga IV. E então daí tinha vários locais que a gente tocava também, ia na casa do outro, churrascos, as coisas, convidava as pessoas, amigas, e estava nesse movimento. E a filha do Teixeira, a Rosana, grande bandolinista, tocava lindamente, ela teve um problema, uma doença e faleceu. E daí eu, a IV, a Neuza, nós fomos lá na casa do Teixeira. Falei, poxa vida, a gente precisa fazer uma homenagem para ela, né? Não podemos... Já tinha a ideia de fazer um festival. Não podemos deixar passar as coisas assim, vamos fazer? Daí eles toparam, deixaram fazer, né? E aí nós fizemos o primeiro festival. E aí refizemos aquele projeto, o Serginho está vindo ali com dos caras que escreveram o projeto, chamamos o Léo, que era um juiz aí que estava tocando com a gente também. Ele organizou e daí nós fizemos o CNPJ do clube para ter, daí foi construído tudo isso daí. Daí a partir do primeiro, depois então vamos para o segundo. E a gente sempre homenageava uma pessoa. O primeiro foi a Rosana, depois o segundo foi para o Jamil, em vida. Daí falaram, vamos, né, essas pessoas que estão aí. E aí nós fizemos 8 festivais. Nós tínhamos lá 10 pessoas. Ah, vamos fazer o festival? Vamos. Então, 20 ingressos é seu, 20 é seu, 20 é seu, você paga. Se você vender, vendeu, se não vendeu. Então era desse jeito que a gente fazia. A gente pagava tudo e acabou. Se vendesse, voltava, se não, e vendia. Tinha um público. E a ideia principal era o quê? É deixar para o depois, né? Então a gente gastava bastante dinheiro na captação de áudio e captação de vídeo, para ter o resultado que vocês veem que está lá. Acho que temos 6, né, edições e tem mais 20 programas em casa, porque não é simples fazer, mas vamos fazer ainda. Então nós fizemos 8 festivais, né? E o último foi para a IV, porque ela faleceu. Aí, depois, nesse meio tempo, as coisas políticas não andam muito bem. E aí a prefeitura sumiu na realidade dos apoios. E aí tudo por conta ficava difícil, então foi paralisado isso daí. Aliás, estava no mapa de cultura da cidade ter o Festival de Choro todo ano. Depois desapareceu. Mas o ano que vem já estamos fazendo um projeto para voltar, hein? Fiquei sabendo essa semana. Tem um amigo fazendo o projeto, já me perguntou valores, etc e tal. Vamos retomar, né? Importante. Toquei violão, porque eu muito grosso no bandolim, o Teixeira era muito duro, ele falava, viu, tá tudo errado, e tava mesmo, não tô falando que ele tava certo. Aí ele falava, não, você não tá entendendo nada de visão, nós estamos precisando de um violão 6 cordas aqui, daí pega o violão e toca. Eu toquei e falou, poxa, dá pra você fazer, vamos fazer. Aí ele já tocava todas as frases, ele começou a passar tudo de ouvido assim, todas as terças, as frases principais. Daí eu fiquei 5 anos fazendo isso. E depois o grupo se desfez inteiro, todo mundo parou, ficou só eu e ele. E aí eu falei, tia, só nós dois não dá, né? Eu falei, deixa eu pegar o bandolim de novo, eu vou aprender, falei pra ele. Eu prometo que eu vou estudar. Daí ficou eu e ele assim por 1 ou 2 anos, só nós dois daí. Deu aquela parada com todo mundo. Aí depois comecei a tocar e tirar as músicas, chamei Serginho, lá, que gostava de percussão, mas não tocava pandeiro. Daí, vamos, Sérgio, vamos aprender, vamos. Daí o Flávio, né, que tocava timba, daí calamita, daí ele vai aprender cavaquinho, beleza. E aí nós fomos fazendo de novo um novo projeto, né. Daí eu comecei a tocar bandolim, eu acho que eu tinha uns 28, 29 anos, sei lá. E eu, como sempre fui muito curioso, né? Sempre tem essa coisa. Quando eu gosto de um negócio, eu fico alucinado. Eu falo, eu preciso saber o que está acontecendo. E daí, quando numa certa época, eu falei, poxa, eu vou pro conservatório, tá tudo. Quero aprender mais. Porque o Teixeira não era bandolinista. Então, tecnicamente, eu me lembro que eu tocava digitação como se fosse de violão, né? Como se fosse de cavaquinho. Então, o sofrimento para tocar era... Eu já tocava sem choros e tudo
Não estou falando que eu não estou sofrendo hoje, tá? A mesma coisa. Não consigo tocar quase nada, é uma dificuldade desgraçada. Tocar é uma... Mas eu tô certo agora. Não sei, ele tá certo, mas não acontece nada também. E aí eu fui pro conservatório. Quando eu chego lá, começo a ter aula de ritmo, aula disso. Mas não tinha bandolim. Não tinha bandolim. Aí eu comecei a estudar, eu fiz 6 meses de aula com o Geraldo Ribeiro de violão. E o interessante é que lá aconteceu isso, que quando eu cheguei com o bandolim, o coordenador, que era o Paulo Braga, falou: não, nós não temos choro nem bandolim aqui. Mas era o curso novo de MPB, jazz lá que tinha. Mas nós queremos pôr o choro aqui, porque senão não tem lógica, MPB sem choro. Então você fica. Ele me inscreveu no clarinete, porque tinha vaga sobrando. Eu vou pôr isso em qualquer curso, só pra você vir. Seu bandolim, depois nós vamos dar um jeito. Uma sacada. Aí apareceu a hora de violão, fui pro violão. 6 meses com o Geraldo Ribeiro, um baita de um violonista, né? Ficar com ele 6 meses foi incrível. E depois eu descobri que a digitação de violino é igual a do bandolim. Aí no outro semestre tinha vaga de violino, aí fiquei 6 anos estudando violino. Aí eu descobri como que era a questão da digitação. E aí foi um inferno na minha vida, eu me lembro bem, porque eu tive que mudar a digitação de 100 choros. Eu levei 4, 5 anos, porque já estava tão memorizado que agora para mudar tudo isso. E aí eu comecei a desenvolver essa ideia de como tocar bandolim. Quais são os métodos? Não tinham métodos. Tinha aqueles métodos do garoto, com acordes, essas coisas. E aí comecei, aí em 91, 92 eu criei o grupo com o Zé Boab lá, porque eu queria arrumar mais gente para poder fazer o negócio de choro lá. Quebrando Galho. Daí nós montamos esse grupo de estudo que depois virou o grupo de choro Quebrando Galho. O grupo de choro surgiu de uma conversa entre eu e o bandolinista, o Altino. Ele chegou em Tatuí em busca de alguém que tocasse violão e fosse a fim de montar um grupo de choro. E eu fui indicado para montar esse grupo junto com ele. E à primeira vista, o único objetivo nosso era tocar choro, mas por divertimento, não tinha nenhum outro comprometimento a mais. Com esse grupo Quebrando Galho, a gente viajava o estado inteiro pelo conservatório, então isso foi tendo a necessidade de recriar um curso de choro lá. Daí eles me convidaram e fui para lá. Vai. Então, na época que a gente tinha o grupo de choro Quebrando Galho, como que funcionava o sistema do conservatório? Os grupos eram formados para tocar nas cidades fora do conservatório, que é a formação de público. Então eu me lembro que nós tínhamos, Sérgio, umas 20 apresentações, né, por ano fora de Tatuí. Então a gente ia para a cidade. O que acontecia? Com a criação do curso, quando a gente ia tocar, chegava lá e descobria um ou outro que foi assistir que estava aprendendo a tocar. Então a gente já convidava, então faz o teste lá, que nós vamos colocar você lá. Porque a procura não era enorme, como os outros instrumentos. Então sempre tinha vaga, então nós fomos convidando as pessoas de várias cidades, porque tocamos eu acho que na última conta deu mais de 60 cidades diferentes do estado de São Paulo. Em todas tinha o pessoal tocando choro, mas tudo pequenas ilhas, 1 ou 2 sozinho. Então a reverberação que eu vejo assim, por exemplo, tem lá em São Miguel Arcanjo, tem o projeto de choro na Lagoa. São meninos que estudaram com a gente e depois eles fizeram o projeto lá. Tem Capão Bonito, o Flávio que estudou com a gente, o Rian, estão lá em Capão, então tem um núcleo de choro deles lá. Então você começa a olhar em várias cidades, Ribeirão Preto, todos eles, quase todos passaram pela gente e depois formaram lá. Tem Bauru, tem Piracicaba, tem São Carlos, Araraquara, São João da Boa Vista. Então, assim, a escola de choro portátil, que é a grande importância deles, né? É uma escola que foi fundada depois da nossa, mas são as pessoas lá, Maurício Carrilho, Sérgio Rabeiro e tal, a importância desse pessoal. O Maurício Carrilho chegou pra gente e falou assim uma vez: olha, demoramos para descobrir que sem o curso de choro do Conservatório Tatuí não tem choro, não teria choro no interior de São Paulo. Quando eles fizeram em São Pedro, fizeram em Leme, falaram: meu, só tem
turma, a importância de um polo bem. A maioria tinham passado por lá. Eu falei, então a importância é grande. No interior, foi ele que disse. E eu vejo também que sim. Mas a importância foi essa, de ter um núcleo no conservatório, você andar para os locais, descobrindo os meninos. Você descobre que tem, toda a cidade tem. Os chorões antigos, e tem sempre os meninos lá. Não, a gente fazia por conta. Porque quando a gente chegava na cidade, conversava com a Secretaria de Cultura deles, falava, cadê os caras do choro da cidade? E aí a gente ia atrás deles, a gente não ia embora. Tinha essa coisa, não, nós vamos ficar porque nós vamos descobrir os caras. Aí convidava o pessoal, normalmente eles estavam lá para assistir. A gente falava, agora nós vamos sair daqui, vamos tomar uma e tocar juntos. Nós fizemos muito isso. E aí foram vários encontros incríveis, em Limeira fizemos vários. E tinha, vocês encontravam... E toda a cidade tinha, todas. Sempre tinha... Sempre tinha um pessoal que estava tocando lá. Ah, então, eu acho que foi em 98, eu acho que nós gravamos. Porque desde esse período de 92, estava todo mundo aprendendo, começamos a fazer as transcrições, o Boab escrevia as transcrições de violão, para 6 cordas, para 7 cordas, transcrevia, eu tirava os solos. Então a gente estava aprendendo e a gente copiava os choros do jeito que estava tocando. Aí quando chegou em 98, o conservatório pediu, vamos fazer um registro desse trabalho que vocês fizeram, de transcrição. Mas é transcrição e tal. Não faz mal, é um registro, não é pra... E daí nós fizemos esse disco, lançamos em Campo do Jordão, com um grupo convidado, que é o Isaías, pé na cadeira. Nós convidamos, eles foram juntos. E fizemos esse registro que era aquele primeiro período de aprendizagem. Vamos copiar os mestres, que é o que a gente tocava em todo lugar. Não, daqui eu não digo profissionalizar como instrumentista, mas como professor. Eu abandonei abandonei minha empresa, abandonei tudo. Quando eles ofereceram, quer dar aula aqui, vamos montar um... Na hora eu falei, chega, não quero mais. Desisti de ficar rico. Falei, vou ficar feliz. Aí foi isso que aconteceu. E da sua geração, só você? Do choro? Eu acho que foi mesmo. O Serginho continuou na caixa, ele como no conservatório não tinha essa prática de pandeiro no choro, aí faltava pandeirista, aí eu comecei a levar o Serginho. Falei, Serginho, vamos participar do grupo. Daí o Sérgio tocou anos lá com a gente. Mas ele trabalhava no banco, mais louco que eu. Ele trabalhava, depois ia pra lá ensaiar, depois voltava, acordava às 7 e depois... A questão do material era interessante porque, pelo fato de não ter como você adquirir material, tinha um vendedor desse material, de livros, de música, CDs, LPs. Toda semana ele estava no conservatório. Ele montava uma banca enorme e ele vendia muito, porque não tinha, e ele descobria os materiais, você pedia para ele, ele procurava. Então, isso, inicialmente, o material maior era assim. E eu, na época que eu trabalhava na Caixa Federal, que eu trabalhei também com o Serginho, meus irmãos no Banco do Brasil, o Banco do Brasil sempre lançava discos que vinham pra gente. Então o disco do Cincinato, aquele que ele gravou, eu comprei na época que saía, eu pedi pra minha irmã, me manda a lista dos LPs, eu comecei a comprar. Aí eu comprei do Rafael Rabelo, 7 cordas. Eu tinha poucos lugares, mas tinha. Em Avaré tinha a Marisa Watanabe, eu pedia, se arrumar qualquer de choro, traz que eu quero comprar. A partitura era muito raro. O primeiro livro que eu me lembro é aquele 84 chorinhos famosos. Foi o primeiro que eu comprei. Os caras falam que são 84 chorinhos errados. Mas você não pode falar isso porque foi muito importante para começar. Porque, sabe, não tem nada, você fala, putz, deixa eu ver essa coisa aqui. E eu lembro que eu comprei 2 o Pixinguinha, o 1 e o 2, que é uma capinha azul pequenininho. E aí você vai ver a cifra, a primeira de lá, a segunda de... A cifra era desse jeito aí. Sistema antigo. E comecei a fazer material. Porque eu percebi, na época... A gente escutava muito essa coisa, todo mundo toca de ouvido, a gente vai tocando, você vai perseguindo, você vai tentando entender. Tudo bem, é uma forma, mas a dificuldade era monstruosa, porque eu conheço essa música hoje. Daqui um mês, não sei o quê, aí você vai ver a música que eles estão tocando, faz 40 anos que eles estão tocando. Então eles têm uma vivência, e uma das formas que eu percebi de acelerar o processo é ter o material. E aí eu comecei a coletar material, fazer transcrições, e material, de áudio principalmente, né? Eu tinha alguns, aí eu
eu percebia que eu tocava uma coisa, mas o que o cara tá tocando é outra. E aquilo, só que eu não sabia o que acontecia. Aí lá no conservatório eu entendi que eu tenho que pegar a gravação original e tentar aprender o que é que eles estão fazendo. Porque as partituras são simplificadas, né? E aí eu comecei esse trabalho para aprender isso. Tirar música por música, escrever tudo, todos os detalhes que ele estava tocando para eu conseguir tocar. Mas aí eu comecei a escrever também, porque é uma forma de aprender a ler, aprender tudo, escrever. E aí foi aí que começou o meu entendimento sobre o instrumento, porque era um absurdo que eu tocava e o que os caras estavam fazendo, eu falava, mas não tem nada a ver. Primeiro, quando eles me convidaram para dar aula, quer dizer, eu nunca fui professor, eu falei, eu até aceito, eu estou curioso, é legal fazer. Mas eu falei, mas eu não sei nada sobre essas questões pedagógicas, como é que funcionaria, e não tem nenhum livro em lugar nenhum para te ajudar. Ó, faça isso, faça aquilo, não tinha nada. Então, daí eu fiquei com muito medo, daí eu falei pro pessoal, eu não sei como é que é isso. Eu topo, eu não tenho medo. Mas vamos ter que criar do zero uma ideia que eu não sei se dá certo, então foi muitas experiências. E aí, obviamente, eu comecei a fazer como eu fiz. Escuta a gravação e vamos lá. Porque eu senti, assim, que depois que eu comecei a fazer as transcrições e tocar, mais parecido possível com esses grandes mestres, né? Dentro do pessoal já, Isaías, essa turma, quando eu sentava e tocava, eles achavam que estava legal. Então aquilo me deu confiança, vou fazer desse jeito. Funcionava, eu chegava numa roda aqui no Jamil, que eles sempre foram muito rigorosos. Com o Teixeira, eles falavam, tá bonito. Então, é uma forma de aprender minha que eu vou usar para passar para os meninos, sem embasamento nenhum de nenhuma teoria, nenhuma universidade, nenhum lugar, não tinha estudo, né? Então daí eu fui fazendo isso e, lógico, experimentando com cada um. Porque assim, aí eles queriam formar o curso completo com cavaquinho, mas não tinha nenhum cavaquinista. E aí o Marcelo, ele não era formado ainda em cavaquinho, ele que tocava no grupo Quebrando Galho. Então ele fez aula comigo 1 ano, como primeiro aluno do curso de cavaquinho no conservatório, e logo depois ele virou professor. Porque ele tinha que ter um título de alguma forma, ter feito. Você deu aula de cavaquinho para ele? Eu dei aula de cavaquinho. Daí como é que eu dei aula de cavaquinho para ele? Como eu entendia de solo, estudei solo de cavaquinho com essas transcrições com ele para ele ter entendimento de solo, porque ele só fazia acompanhamento, ele não solava nada. E aí depois ele virou professor, que daí não mudou tudo, não tem nem comparação. É isso. Bora tocar, né? Bora. Valeu, Tinão. Então a gente agradece muito a participação e os ensinamentos do professor Altino Toledo, essa figura maravilhosa para o choro do estado de São Paulo e do Brasil. E no próximo programa a gente segue viagem lá para Tatuí para conversar com o Pacheco, cavaquinista e compositor, e a gente aproveita e leva o Altino com a gente. Até a próxima viagem e o próximo programa. Nó na Garganta é uma produção da Rádio A Granel para a Escola de Choro de São Paulo. Este programa usou áudios gravados durante a roda de choro feita no dia da entrevista. Utilizamos também gravações do grupo Quebrando Galho, além das gravações caseiras feitas por Jamil Caram. Agradecemos ao Altino Toledo pelo envio das gravações. Entrevista, Henrique Menezes, Rafael Toledo e Vitor Casagrande. Locução, Henrique Menezes e Vitor Casagrande. Roteiro, edição e sonorização, Henrique Menezes e Maria Fernanda Carmo. Este projeto foi realizado com recursos da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo por meio do edital Fomento Cult SP, Fortalecimento das Culturas Populares e Povos Tradicionais.